Bom dia, hoje é dia 17 de julho e vamos para o nosso devocional da manhã, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devoção, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional, agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da manhã, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Perspectiva do livro: a cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica foi fundada por Cassandro, rei da Macedônia, em 315 a.C. e ficava a cerca de 160 quilômetros a oeste de Filipos. Era um grande centro comercial nos tempos de Paulo, tendo habitantes gregos, romanos e judeus. Ela ainda existe sob o nome de Salônica e tem uma população de cerca de 75 mil a 85 mil pessoas, metade das quais são judeus. A igreja de Tessalônica. Ao ser liberto da prisão em Filipos, Paulo continuou sua segunda jornada missionária a Tessalônica, tendo consigo Silas e Timóteo. Ele passou 3 shabates lá, mas devido à perseguição dos judeus, ele saiu de lá e foi para Bereia, então para Atenas e Corinto, tendo passado 18 meses nessa última cidade. A primeira carta dá testemunho do esplêndido caráter que esses cristãos convertidos do paganismo demonstravam. 1 Tessalonicenses. Essa é provavelmente a primeira epístola escrita por Paulo e talvez o primeiro documento da religião cristã. Ela não é doutrinária, não tem nenhum elemento de controvérsia e é uma das cartas mais gentis e afetuosas de Paulo. Ela é notável por suas saudações especiais e se refere às suas expectativas quanto ao retorno eminente de Jesus. Sua principal ideia é consolo. Seu foco principal, a esperança. Suas palavras principais, aflição e advento. Seu propósito era, primeiro, enviar saudações afetuosas. Segundo, consolá-los em suas aflições. Terceiro, corrigir seus erros e suas perspectivas errôneas quanto à segunda vinda de Cristo. Quarto, exortá-los à vida apropriada em contrariedade a certas tendências imorais. Data de Corinto em 53 depois de Cristo. Análise, vamos ler sobre o capítulo 1. Condição espiritual da igreja. E no versículo 4, a causa dessas coisas. O corpo de Cristo não é conformado por denominações, nem por presbíteros, nem por sociedades cristãs. É composto por santos eleitos para Deus desde antes da fundação do mundo, redimidos pelo sangue, chamados pelo seu Espírito e feitos um com Jesus. Conte tudo que Deus fez por você, mas não diga nada sobre o que você fez por Deus. Não promova aplausos, promova a sua glória. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Muitas pessoas querem reconhecer sua eleição antes de olharem para Cristo, mas não podem, consequentemente, aprender como fazê-lo. Só há como descobrir olhando para Jesus. Se você deseja averiguar sua eleição conforme o modo a seguir, você deveria confiar seu coração a Deus. Você se sente como um pecador perdido e culpado? Vai imediatamente à cruz de Cristo e conte para Jesus. Conte para ele que você leu a Bíblia, que o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Diga-lhe que ele mesmo disse, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Olhe para Jesus, creia nele e terá prova direta de sua eleição, pois tão certamente quanto você crê, assim é eleito. Se você se entregar por completo a Cristo e confiar nele, então você é um dos escolhidos de Deus. Mas se você parar de ser,
Quero primeiro saber se sou eleito ou não. Você não entende o que pede. Vá para Jesus, ainda que se sinta mais culpado do que nunca. Deixe de lado toda indagação curiosa sobre a eleição. Vá diretamente a Cristo, esconda-se em suas feridas e você reconhecerá a sua eleição. A certeza do Espírito Santo será dada a você de modo que se possa dizer: sei quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Cristo estava no conselho eterno. Ele pode dizer se você for escolhido ou não, mas você não pode descobrir de nenhuma forma. Vá e coloque sua confiança nele, e sua resposta será: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Não haverá dúvida sobre ele ter escolhido você, quanto você o tiver escolhido. Aquele que em Jesus crer, filho pela eleição de Deus, pode ser. E esse é o Devocional da Manhã. Mais tarde, entre 8 e 9 horas, nós voltamos com o Devocional da Noite lá no TikTok. Então, que o Senhor te abençoe nessa sexta-feira. Que o Senhor te abençoe nesse final de semana. Que Ele te guarde, te proteja. Amém, amém, amém.